Eu tinha apenas 5 anos quando minha mãe partiu. Lembro-me daqueles dias como se fossem fragmentos de um sonho ruim que nunca conseguia esquecer. O cheiro do hospital, aquele odor forte de antisséptico misturado com um vago aroma de flores murchas, ainda me assombra. Minha mãe estava lá, deitada na cama, pálida e frágil, como se já não fosse completamente real. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela me chamou até a cama naquele último dia. Sua voz era suave, mas cansada, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Você vai ficar bem, meu amor, ela disse, segurando minha mão com uma força que surpreendia para alguém tão debilitada. Seja forte para o papai, ok? Eu balancei a cabeça, sem entender completamente, mas prometi a ela que sim. Quando ela se foi, foi como se o mundo tivesse perdido sua cor. A casa, que antes era cheia de risos e música, ficou silenciosa. Meu pai, que sempre foi uma figura forte e imponente, parecia ter encolhido. Ele não chorava na minha frente, mas eu o via de longe, sentado na poltrona da sala, olhando para o nada, como se estivesse tentando entender como a vida podia ser tão cruel. Eu, por outro lado, não conseguia parar de chorar. Todas as noites eu me agarrava ao travesseiro que ainda guardava o perfume dela, um cheiro doce e suave que me fazia sentir que ela ainda estava perto. Mas com o tempo até o perfume foi desaparecendo, e com ele, a sensação de que ela ainda estava comigo. Foi então que meu pai decidiu que era hora de seguir em frente. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou meus ombros com as mãos grandes e ásperas, e olhou nos meus olhos. Você precisa parar de sofrer, ele disse, com uma voz firme que não admitia discussão. Sua mãe se foi, e agora temos que seguir em frente. Eu não entendia. Como poderia seguir em frente se meu mundo tinha acabado? Como poderia parar de sofrer se a dor era a única coisa que me lembrava dela? Mas meu pai não parou por aí. Vamos ter uma nova mãe, ele continuou, como se isso fosse a solução para tudo. Eu olhei para ele confusa e assustada. Uma nova mãe? Como alguém poderia substituir a mulher que me ensinou a andar, que cantava para mim antes de dormir, que me abraçava quando eu tinha medo do escuro? Eu não queria uma nova mãe. Eu queria a minha. Mas meu pai não parecia disposto a ouvir. Ele estava determinado a reconstruir nossa família, mesmo que isso significasse apagar os vestígios dela. E assim começou uma nova fase da minha vida, uma fase que eu não estava pronta para enfrentar. Naquela época eu não sabia, mas aquela decisão do meu pai iria moldar não apenas a minha infância, mas toda a minha vida. E 23 anos depois, o karma viria cobrar sua conta. Ela chegou alguns meses depois. Eu me lembro do dia como se fosse ontem. Meu pai estava mais animado do que eu via em muito tempo. Ele havia passado a manhã arrumando a casa, algo que ele nunca fazia, e até colocou flores na mesa da sala. Eu, sentada no sofá com meu ursinho de pelúcia, observava tudo com um misto de curiosidade e ansiedade. Algo estava para acontecer, e eu não tinha certeza se queria que acontecesse. Quando a porta se abriu, ela entrou como uma rajada de vento. Linda, sorridente, com um perfume doce que invadiu a sala e se misturou com o cheiro das flores. Eu a vi se aproximar de mim, agachando-se para ficar na minha altura, e estender a mão para me cumprimentar. Oi, eu sou a Carla, ela disse, com um sorriso que parecia querer conquistar o mundo. Eu não respondi. Em vez disso, me agarrei mais forte ao meu ursinho, escondendo o rosto nele. Ela tentou ser gentil, me oferecendo um presente, uma boneca linda com cabelos longos e brilhantes, mas eu me recusei a pegá-la. Meu pai, que observava a cena com um sorriso esperançoso, ficou visivelmente irritado. Ela está apenas tentando ser legal, ele disse, com uma voz que tentava ser paciente, mas já carregava um tom de reprovação. Eu não queria que ela fosse legal. Eu não queria que ela estivesse ali. Nos dias que se seguiram, Carla tentou de tudo para se aproximar de mim. Ela cozinhava meus pratos favoritos, lia histórias para mim antes de dormir e até tentou me ensinar a dançar. Mas eu me recusava a aceitá-la. Cada gesto de bondade dela era recebido com um muro de silêncio e resistência da minha parte. Meu pai, porém, estava determinado a fazer aquilo funcionar. Ela é sua família agora, ele dizia, como se isso pudesse apagar o passado. Você precisa dar uma chance a ela. Eu me senti atraído. Como ele podia substituir minha mãe tão facilmente? Como ele podia esperar que eu aceitasse aquela mulher como minha nova mãe? Aos poucos fui me fechando. Guardei minha dor e minha raiva dentro de mim, como segredos que ninguém mais podia tocar. Carla continuou tentando, mas eu a via como uma intrusa, alguém que estava tentando roubar o lugar que pertencia à minha mãe. Meu pai, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Ele estava tão focado em fazer aquela nova família funcionar que não percebia o quanto eu estava sofrendo. Ou, se percebia, escolhia ignorar.
E assim a casa que já havia perdido sua cor com a morte da minha mãe, agora parecia ter perdido sua alma. Eu me sentia como um estranho naquele lugar, como se não pertencesse mais ali. E no fundo, eu sabia que nada seria como antes. Mas naquela época, eu não podia imaginar que aquela dor que eu carregava, aquela raiva que eu guardava, iria, 23 anos depois, se transformar em algo muito maior, algo que o karma traria de volta de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Conforme os anos passavam, a distância entre meu pai e eu só aumentava. A casa que um dia foi meu refúgio agora parecia um campo de batalha silencioso, onde cada olhar, cada palavra, carregava um peso que eu não conseguia mais suportar. Carla, a mulher que meu pai insistia em chamar de minha nova mãe, continuava tentando se aproximar, mas eu já havia construído um muro tão alto ao meu redor que nem mesmo suas tentativas mais persistentes conseguiam atravessar. Eu me lembro de uma noite em particular, quando eu tinha cerca de 12 anos. Estávamos jantando, como de costume, mas o silêncio na mesa era tão espesso que parecia sufocante. Meu pai tentou puxar conversa, falando sobre seu trabalho, sobre os planos para o fim de semana, mas minhas respostas eram monossilábicas, quase automáticas. Carla, sentada à minha frente, me olhava com um misto de preocupação e frustração. Você podia pelo menos tentar ser mais educada, ela disse, finalmente, depois que eu respondi a uma pergunta do meu pai com um simples não sei. Eu olhei para ela, sentindo a raiva que eu tanto guardava dentro de mim começar a ferver. Eu não pedi para você estar aqui, eu disse, com uma voz mais firme do que eu esperava. Meu pai bateu o garfo no prato, fazendo um barulho que ecoou pela sala. Chega, ele gritou, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ela está tentando ajudar, e você só faz dificultar as coisas. Naquele momento, eu senti como se ele tivesse escolhido o lado dela, como se eu fosse a intrusa naquela casa. E de certa forma, era exatamente assim que eu me sentia. Aos poucos fui me afastando. Passei a passar mais tempo no meu quarto, mergulhada em livros e música, criando um mundo onde eu podia existir sem ter que enfrentar a realidade lá fora. Meu pai tentou, algumas vezes, se aproximar, mas nossas conversas eram sempre superficiais. Como se ambos soubéssemos que havia um abismo entre nós que não podia ser atravessado. Quando completei 18 anos, decidi que era hora de ir embora. Consegui uma bolsa de estudos em uma universidade em outra cidade, e mal podia esperar para deixar aquela casa para trás. No dia da minha partida, meu pai me ajudou a carregar minhas malas no carro, e por um momento, eu pensei que ele iria dizer algo, que iria finalmente reconhecer a dor que eu carregava há tantos anos. Mas ele não disse nada. Apenas me abraçou rapidamente com um cuidice quase inaudível, e eu parti, sem olhar para trás. Nos anos que se seguiram, nossa relação continuou distante. Ele ligava de vez em quando perguntando sobre a faculdade, sobre meu trabalho, mas nossas conversas eram sempre curtas e cheias de silêncios constrangedores. Carla, por outro lado, parecia feliz com minha ausência. Ela nunca gostou de mim, e eu nunca gostei dela. Era um acordo tácito, uma trégua que não precisava ser verbalizada. Mas no fundo, eu sabia que ela era apenas uma peça no jogo que meu pai criou. Ele estava tão determinado a reconstruir nossa família que não percebeu que no processo, estava destruindo o que restava dela. E assim eu segui minha vida, tentando deixar o passado para trás. Mas mesmo longe, aquela dor nunca desapareceu completamente. Ela estava lá, como uma sombra que me seguia em cada passo, esperando o momento certo para se manifestar. E 23 anos depois, o karma decidiu que era a hora de cobrar sua conta. 23 anos se passaram desde que eu deixei aquela casa. 23 anos desde que eu carreguei minhas malas para o carro e parti sem olhar para trás. Nesse tempo, construí uma vida para mim. Concluí a faculdade, encontrei um emprego que amo, casei-me e tive filhos. Tentei, de todas as formas, deixar o passado para trás, mas aquela dor, aquela raiva que eu guardava dentro de mim, nunca desapareceu completamente. Era como uma cicatriz que doía em dias frios, lembrando-me de tudo que eu havia perdido. Foi em uma tarde comum, enquanto eu preparava o jantar para minha família, que o telefone tocou. Eu quase não atendi, estava com as mãos cheias de batatas e cenouras, mas algo me fez parar e atender. Era meu pai. Sua voz estava diferente, mais fraca, mais trêmula do que eu lembrava. Ela me deixou, ele disse, sem rodeios. Por um momento eu não entendi. Quem te deixou? Carla, ele respondeu, e eu pude ouvir a dor em sua voz. Ela me deixou. Disse que não aguentava mais cuidar de mim, que eu não era mais o homem que ela casou. Eu me sentei na cadeira da cozinha, segurando o telefone com uma mão e tentando processar o que ele estava dizendo. Carla, a mulher que ele insistiu que eu aceitasse como minha nova mãe, havia o abandonado.
A ironia da situação não passou despercebida por mim. Estou sozinho, ele continuou, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pontada de compaixão. Estou doente, e não sei o que fazer. Eu não sabia o que dizer. Por anos eu havia cultivado uma raiva silenciosa em relação a ele, uma raiva que agora parecia se misturar com uma tristeza profunda. Ele estava sofrendo, assim como eu havia sofrido todos aqueles anos atrás. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia esquecer o que ele havia feito, como ele havia ignorado minha dor, como ele havia tentado apagar minha mãe da nossa história. O que você quer que eu faça? Eu perguntei finalmente com uma voz mais fria do que eu pretendia. Eu não sei, ele admitiu, e eu pude ouvir o desespero em sua voz. Eu só não quero ficar sozinho. Eu olhei pela janela da cozinha, observando meus filhos brincando no quintal. Eles riam, correndo de um lado para o outro, completamente alheios ao peso daquela conversa. Eu não queria que eles carregassem a mesma dor que eu carreguei por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo eu não sabia se tinha forças para perdoar meu pai, para voltar àquela casa e enfrentar todos os fantasmas que eu havia deixado para trás. Eu vou pensar no que posso fazer, eu disse, finalmente, antes de desligar o telefone. Nos dias que se seguiram, eu me vi dividida entre a raiva e a compaixão. Por um lado, eu queria ajudá-lo. Ele era meu pai, afinal de contas, e eu não queria vê-lo sofrer. Mas por outro lado, eu não conseguia esquecer o passado. Como ele podia esperar que eu estivesse lá para ele, quando ele não esteve lá para mim? Foi então que eu decidi que precisava enfrentar aquela situação de uma vez por todas. Peguei o carro e dirigi até a casa onde eu havia crescido. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava, e cada quilômetro percorrido era como uma volta no tempo, trazendo de volta memórias que eu havia tentado enterrar. Quando cheguei, a casa parecia menor do que eu lembrava, mais velha, mais desgastada. O jardim, que antes era bem cuidado, agora estava cheio de ervas daninhas, e a pintura da fachada estava descascando. Eu estacionei o carro e fiquei sentada por um momento, tentando reunir coragem para entrar. Finalmente eu saí do carro e caminhei até a porta. Bati, mas não houve resposta. Então eu abri a porta. Ela estava destrancada e entrei. A casa estava em silêncio, exceto pelo som de uma televisão ligada em algum cômodo. Eu segui o som até a sala, onde encontrei meu pai sentado em uma poltrona, olhando para a TV, mas sem realmente assistir. Ele parecia mais velho, mais frágil do que eu lembrava, e por um momento eu senti um aperto no peito. Pai, eu disse suavemente, e ele se virou para me olhar. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele tentou se levantar, mas parecia ter dificuldade. Eu me aproximei e o ajudei a se sentar novamente. Você veio, ele disse, com uma voz que tremia. Eu vim, eu respondi, sentando-me na cadeira ao lado dele. Por um momento ficamos em silêncio, olhando um para o outro como se tentássemos entender o que dizer. Finalmente ele quebrou o silêncio. Eu sei que eu errei, ele disse, com uma voz que carregava o peso de anos de arrependimento. Eu sei que eu te magoei, e eu nunca vou poder consertar isso. Mas eu não quero morrer sozinho. Eu olhei para ele, sentindo as lágrimas que eu havia guardado por tanto tempo finalmente começarem a escorrer. Você me disse para seguir em frente, pai, eu disse calmamente. Agora é sua vez. Ele chorou, e pela primeira vez em décadas, eu senti que ele finalmente entendeu a dor que eu carreguei por tanto tempo. O karma não é cruel, é apenas justo. E finalmente eu pude respirar, sabendo que a justiça, mesmo que tardia, havia sido feita. Mas no fundo, eu sabia que aquela não era apenas a volta do karma para ele. Era também uma lição para mim. Uma lição de que a dor não pode ser apagada, mas pode ser transformada em algo maior. E talvez seja essa a verdadeira justiça. Depois daquela conversa na sala, algo mudou entre meu pai e eu. Não foi um perdão instantâneo, nem uma reconciliação mágica. Era algo mais sutil, como se uma parede que nos separava há anos finalmente começasse a rachar. Eu decidi ficar por alguns dias, ajudando-o a organizar a casa, cuidando das coisas que ele já não conseguia fazer sozinho. Ele estava frágil, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A partida de Carla havia deixado uma ferida aberta, e eu podia ver o arrependimento em seus olhos cada vez que ele me olhava. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, ele finalmente quebrou o silêncio que sempre pairou entre nós. Eu nunca deveria ter tentado substituir sua mãe, ele disse, olhando para as estrelas como se elas pudessem carregar suas palavras para algum lugar distante. Eu só queria que você fosse feliz, mas eu não entendi que, para você, felicidade significava manter viva a memória dela. Eu olhei para ele, sentindo um nó se formar na minha garganta. Eu precisava dela, pai. E eu precisava que você entendesse isso.
Mas você me disse para parar de sofrer, como se fosse algo que eu pudesse simplesmente desligar. Ele fechou os olhos, como se minhas palavras fossem um golpe que ele sabia que merecia. Eu estava errado. Eu estava tão perdido na minha própria dor que não consegui ver a sua. E agora? Agora eu estou pagando por isso. Aquela noite, enquanto eu me deitava no quarto que um dia foi meu, senti uma mistura de emoções que eu não sabia como processar. Raiva, tristeza, compaixão, tudo se misturava em um turbilhão que me deixava acordada, olhando para o teto. O karma havia cobrado sua conta, mas eu não sabia se isso era suficiente para curar as feridas que ainda doíam. No dia seguinte, recebi uma ligação do hospital. Meu pai havia sido internado durante a noite. Ele não quis me acordar, mas o vizinho o encontrou caído no chão da cozinha e chamou uma ambulância. Quando cheguei ao hospital, ele estava consciente, mas parecia ainda mais frágil do que antes. Eu não queria te preocupar, ele disse, com uma voz tão fraca que eu mal conseguia ouvir. Você não pode fazer isso comigo, eu respondi, segurando sua mão. Eu não quero perder você também. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi o homem que ele era antes de tudo isso. O homem que brincava comigo no jardim, que me ensinava a andar de bicicleta, que me abraçava quando eu tinha medo do escuro. Eu te amo, filha, ele disse, com uma voz que carregava o peso de anos de silêncio. E eu sinto muito por tudo. Eu chorei. Chorei por tudo que perdemos, por tudo que poderíamos ter sido. Chorei por minha mãe, que nunca teve a chance de me ver crescer. Chorei por meu pai, que agora estava diante de mim, frágil e arrependido. E chorei por mim, por todas as noites que passei sozinha, segurando meu travesseiro e desejando que as coisas fossem diferentes. Meu pai não sobreviveu àquela noite. Ele partiu em silêncio, enquanto eu segurava sua mão e sussurrava que tudo ficaria bem. E de certa forma, eu acredito que ele finalmente encontrou a paz que tanto procurou. Quando voltei para casa, olhei para meus filhos que corriam pelo quintal, completamente alheios ao peso daquela perda. Eu sabia que não podia mudar o passado, mas podia garantir que eles nunca carregassem a mesma dor que eu carreguei. O karma havia feito sua parte, trazendo justiça para uma história que parecia não ter fim. Mas no final, eu entendi que a verdadeira justiça não estava em ver meu pai sofrer, mas em encontrar a força para perdoar e seguir em frente. É assim, eu segui. Com o coração pesado, mas com a certeza de que finalmente eu havia encontrado o fechamento que tanto procurei. A dor nunca desaparece completamente, mas ela pode ser transformada em algo maior. E talvez seja essa a verdadeira lição do karma.